Senhor, quanta gratidão te damos nessa noite. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, unidos na tua palavra, no teu falar. Senhor, nessa noite nós queremos que o Senhor nos direcione para conhecermos mais de ti. Queremos desenvolver Amém. esse assunto sobre o Espírito, que o Senhor venha nos trazer mais clareza, mais luz, para nós conhecermos mais o Senhor. Nosso desejo é te agradar cada vez mais, estarmos junto com os irmãos em comunhão. Nós te louvamos Amém. pelos irmãos que estão presentes, que ainda não vieram, e também oramos pelos irmãos, por todos eles. Lembramos dele que o Senhor os alcance com a tua palavra, que a tua palavra possa trazer o alimento para cada irmão. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Aí o irmão Carlos Amém, irmão. entrou. Irmão Carlos entrou. Ah, graça e paz, irmão Carlos. Estamos iniciando agora. Isso. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz. O irmão acabou de dar graça. Vamos falar do Espírito Santo, né? O irmão Vitor vai começar a abordar aí. Pode iniciar, irmão. O irmão Carlos, eu mandei ali a, o PDF para você abrir. Não sei se dá para abrir no teu celular. Eu mandei agora. Aham. Aí Ah, tá nós, bom. nós colocamos um título aqui só como uma apertura só, né? A função do Espírito Santo é nós, tá? Então, essa abordagem que vem aqui não significa que são todos eles. Se os irmãos lembram de algum versículo, aqui nós podemos acrescentar. O irmão Mauri imprimiu isso aqui. Então, ele vai acrescentar na Uhum. própria folha o versículo. Se alguém lembrar, pode interromper e falar, né? Tem um versículo tal. Mas começa aqui em Romanos 8:16. Testificar quem somos em Cristo. Uma das funções do Espírito Santo. Testificar quem somos em Cristo. Romanos 8:16. Ó, Romanos 8:16 diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como é que nós sabemos que somos filhos de Deus, irmãos? Só somente pelo Espírito. E o que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é maravilhoso? Amém, irmão. Porque, irmãos, imagina uma pessoa que tem dúvida que ele não é filho de Deus. É duro, né? Uma pessoa, eu não sei se sou filho de Deus. Já ouvi muitas pessoas. Mas nós podemos tentar falar para a pessoa, insistir para falar, mas se ela não é convencida pelo Espírito, não adianta, irmãos. Sim. É muito pessoal, né? Você vê, é o Espírito com o nosso Espírito. Amém. E aonde que tem que estar o Espírito para testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus? É Habi- nós, habi- Habitando em nós, no nosso habi- coração, irmão. habitando em nós. Então, se o Espírito não habita na pessoa, ela não pode ser testificada de que ele é filho de Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque vamos dizer que o ponto de partida de uma pessoa na vida com Deus é ter certeza que ela é filha de Deus, né, irmãos? Que ela Sim. tem o Espírito de Deus, que o Espírito está testificando no seu interior que ela é filha de Deus. Tem Ô, outro Vitor, versículo. Pode falar, irmão. Só deixa eu só esclarecer um assunto aí. Sim, Duas coisas que o cristão tem que atentar a sim, olhar, né? Por um lado, é um fato. sim, Dizer assim, é verdade, não é mentira, é realidade que o Espírito mora dentro de nós. Mas, por outro, tem que atentar, olhar bem a Bíblia. sim. Porque se você só tem um sentimento que tem, não é suficiente. Não que não Isso, irmão. seja, Muito não bem, seria senhor. suficiente. Não seria suficiente, não teria equilíbrio, né? Sim, Então, aí, muito mais além de estar convencido nós, em nosso sentimento, vamos dizer assim, que temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? sim, Também precisa de olhar as escrituras, porque as escrituras é como, vamos supor, o Vitor comprou um carro, né? Ele comprou um carro, ele diz que é dele, mas se ele não tiver o documento falando que é dele, que está no nome dele, que ele pode entrar dentro do carro e o carro é dele, sim, para ele, né? Então o documento confirma, ou seja, a palavra confirma os fatos. sim. Não precisa nem ter sentimento, porque na verdade não é uma realidade. Então,
Não sei se os irmãos entendem, as duas coisas é Sim. necessária. Tanto o Espírito habitando, né? A gente tem que estar convencendo disso, mas a Bíblia, quando você não tem nenhum sentimento que parecerá que você não é filho de Deus, porque o X motivo aconteceu na tua vida, você diz, não, agora eu não sou mais. Mas se você olhar as escrituras, o documento teu do carro é teu. É Ninguém teu. tem dúvida disso. Nem Satanás pode tirar essa verdade, essa realidade, porque é um documento, né? Verdade. E, claro, o Espírito mora. Amém. Só isso, querida. Obrigado, irmão. Esse aí, essa observação no seu, eu acho que é muito importante, porque de que maneira que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? Pela palavra, né? Muito boa essa observação, irmão René. Gálatas 4:6. Se alguém achou, pode ler, né? Gálatas 4:6, 1 João 3:24. Estou com Gálatas 4, 4:6. 4, 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. Sim, aleluia. Olha, você tá vendo que impressionante. Que registro, né? Para nosso coração. É um registro bíblico que confirma de que nós temos o Espírito que clamava Pai, né? O Espírito que clamava Pai. E porque sois filhos, olha que segurança, irmãos. Maravilhoso. Agora, Amém. esse versículo aqui, irmãos, de 1 João 3:24, eu achei muito importante. Que fantástico esse versículo. 1 capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus. Olha só. E Deus nele. Puxa vida. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amém. Olha só, irmão. Que segurança, irmãos, para o coração, para a mente, né, irmãos? Amém, irmão. Porque, irmãos, nós falamos outro dia, não sei se o irmão lembra, né? O que que era guardar os mandamentos, e ficou muito claro, e João também ratifica isso. Guardar os mandamentos está relacionado àquilo que Deus realizou, porque se nós lêssemos todo aquele o contexto que João está abordando, está mostrando do que Deus realizou no Filho, né? Então nós devemos crer no Filho para nós termos o Pai. E aqui ele fala muito categoricamente. Quando nós cremos no Evangelho, então tomamos posse, isso é guardar a palavra. Guardar os mandamentos de Deus não é sobre a lei, irmãos. Uma coisa que é muito importante, porque as pessoas pegam esse versículo aqui, como que é a lei de Moisés, que você tem que guardar os mandamentos de Moisés, né? Eu pergunto para vocês, né? Se o povo de Israel, que recebeu os mandamentos, não conseguiram guardar a lei, você acha que nós vamos guardar a lei, irmãos? Não está falando da lei de Moisés. Não quer dizer que nós, irmãos, não vamos andar na sua vontade, porque a vontade de Deus não é que nós guardemos mandamentos da lei, é que nós permaneçamos nele, para que nesse contexto nós tenhamos a realidade de ser a vontade de Deus, que não é guardar mandamentos. É muito mais que guardar mandamentos. Alguém falou para mim, a lei não foi abrogada, não foi. Tem um versículo em Romanos que a lei não foi anulada. Porque ele disse que a lei era impossível o homem cumprir a lei, mas isso não no Antigo Testamento, gente. Eles falam desse jeito, né? Os irmãos já ouviram isso. Então, aí ele diz: não, agora, na nova aliança, nós que temos o Espírito podemos guardar os mandamentos. Então, para aquelas pessoas que pensam assim, o Senhor, no monte o sermão, onde ele realizou o sermão do monte, lembra? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ele falou sobre as bem-aventuranças e ele desenvolveu como que é o raciocínio do reino dos céus. Ou alguém que pretende viver no reino do céu. Ou alguém que quer se tornar cidadão do reino do céu. Capítulo 5, versículo 17, irmãos. 5:17. Isso. Não penseis que vim revogar a lei
ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso. Versículo 21, agora 22 e 23. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não é forte, irmão? Olha o 27 Forte. agora. Olha o 27. O 27 fala: Ouviste que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha. Se teu Versículo. olho direito te Isso. faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. 33, irmão. É, Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelos céus, e nem por ser o trono de Deus, e nem pela terra por ser o estrado de teus pés, Isso. nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sim. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. É impressionante, irmão. E por último, Impressionante. eu queria só trazer o 38 que eu vou ler eu aqui. Pode ler. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que querer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que te deseja que emprestes. Então, aqui, irmãos, nós vemos um princípio. Se nós formos analisar tudo isso aqui, nós vemos que tudo que ele disse, ouviste que foi dito. Quando ele disse isso, está falando da lei de Moisés. Sim, Mas eu vos digo agora. Então, ele o que faz com a lei, irmãos? Ele eleva a lei, mas ele vai muito além do que o homem. Já o homem não conseguia cumprir aquilo, né? Nós vimos na reunião anterior que a lei falava que você tinha que perdoar 7 vezes a quem te ofender, né? E sim. já era difícil. Mas aí o Senhor falou: não te digo 7 vezes, Faz mas 70 vezes 70 7. vezes 7. E no dia, né? Então, se nós vemos dentro dos valores humanos, o Senhor está dando o impossível. Agora ele impossibilitou a qualquer um que tentasse cumprir a lei. Então, quando uma pessoa disse que a lei não foi abolida, e ele disse que agora nós, pelo Espírito, podemos cumprir a lei, ele não entende o Evangelho. Porque nós não podemos cumprir a lei. Nós precisamos Verdade. lembrar, nós precisamos lembrar que o Evangelho fez conosco. Ele destruiu o homem pecador na cruz do Calvário. Ele foi eliminado, ele morreu. E Verdade. agora nós podemos viver em novidade de vida, porque estamos unidos a Cristo. E em Cristo nós temos a realidade não só dos mandamentos de Moisés, senão a modalidade do reino dos céus, irmão. Sim. Um viver que agrada a Deus muito mais a lei. Por isso que se nós voltamos lá, o versículo que nós estamos lendo é 1 de João, capítulo 3. Voltamos lá, irmãos. Olha que lindo isso Vamos lá. aqui.
Olha o 23 antes do 24. Ora, seu mandamento é este, dois pontos. Que criamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, tá vendo? E nós amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Irmãos, pergunto para os irmãos, se a ordem desse mandamento fosse inversa, era possível ou não? Se em lugar de dizer que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, dissesse primeiro que nós amemos uns aos outros e criamos no nome de seu Filho, ia ser impossível, irmãos. Porque somente quando nós cremos no nome dele, cremos no Senhor Jesus Cristo, é que nós temos a realidade de amarmos os irmãos. Verdade. Porque somente nele é que nós podemos amar. Somente em Cristo, né, irmão? Somente nele, né? Somente nele. Somente nele dá É, para ver, somente em Cristo que cumpriu toda a é, justiça de Deus. sim, Por isso que eu vi que ali, é o que o irmão leu, ele levou 100% daquilo que a gente sim. imaginava. Já era difícil cumprir aquela primeira Isso, etapa. Ficou exatamente. impossível, né, irmão? Ficou O impossível. esforço humano, você vai escorregar num ponto e você vai cair. Vai. Você pode tentar conseguir alguma coisa até de não matar, não Isso, coisa, mas você vai cair no outro ponto. é Mas verdade. aqui o Senhor eleva e Ele é. fala: essa justiça o Senhor colocou, porque o único que cumpriu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí esse resgate que é o próprio Pai que resgatou através do seu Filho, né, irmão? Amém. Vou fazer um adendo, né? Porque tem algumas pessoas que pensam assim que nós estamos desobrigando as pessoas de cumprir mandamento, né? E é perigoso, os irmãos falaram, você dizer que não tem mais mandamento. Mas eu quero falar para os irmãos que quando nós temos a realidade de estarmos unidos ao Senhor, não vai ser o que rege nossa vida mandamentos, senão agradar a Ele, querer fazer a vontade dEle. Que é muito mais, irmãos, que fazer mandamentos. É E aqui, verdade. e aqui, irmãos, a gente pode ficar tranquilo, irmãos, que a gente não está promovendo libertinagem para você fazer o que quiser. Estamos promovendo permanecer em Cristo. Eu pergunto para um Amém. irmão: quando você está permanecendo em Cristo, você vai ter libertinagem para a carne? Não vai ter. Não. Não vai. Digo-vos, pois, andar no Espírito e jamais. Satisfarei o desejo da carne. Tá vendo, irmãos? Então, por isso que quando nós trazemos o nível para um relacionamento real com o Senhor, não entra mandamentos. Porque mandamento é assim, é algo legal, vamos dizer assim, abstrato, né? Você me dá um monte de leis para eu cumprir, eu obedeço e depois recebo o prêmio. É como Sim. dizer assim, você vai trabalhar para uma empresa e o dono da empresa ele te dá esse regulamento da empresa e tua função. Então você está obrigado a fazer aquilo para você receber o benefício depois final do mês, você vai receber o salário. Não é assim com Deus, irmãos. É um relacionamento real e vivo com Ele, amados irmãos. Que Ele vai regular nosso dia a dia e nosso viver com Ele. E aí nós vamos muito além de simplesmente guardar mandamentos. Isso aqui leu de novo o versículo 24 agora, 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos. Agora ficou claro, né? Quais são os seus mandamentos? Aqui mostrou no versículo 23 os dois mandamentos. Crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar os irmãos, né? Então, quando nós estamos crendo, estamos unidos a Cristo, temos a realidade de amar os É irmãos. Então, verdade. quem está amando, quem está guardando os mandamentos, o que acontece segundo o versículo 24? Ele disse assim: permanece em Deus. Amém. Aleluia. Que impressionante, irmãos. E Muito Deus, lindo. e E Deus Deus nele. nele. Amém, aleluia. Aleluia. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, nessa segurança, pelo E Espírito que nos deu. aí, irmão. Olha o selo do Espírito, né, irmão? Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Maravilhoso. Prosseguimos aqui na leitura, estamos ó, no número 1, irmão, o primeiro item É. ainda. E Vitor, agora vamos para deixa, 2 deixa eu só Coríntios, né? posso mencionar antes de vocês pularem esse versículo? Sim, sim, Eu irmão. estava escutando. É que assim, a lei, a lei ela é boa, diz Paulo, né? Ela é santa. Mas quem que eu sou? Vendido ao pecado. Sim,
Esse é o problema. Por outro lado, se você olha assim, o princípio da lei era simplesmente para mostrar quem era Deus, que os povos tinham seus próprios deuses, mas a natureza deles era totalmente diferente, distinta à de Deus. Então, Sim. quando ele deu a lei que era necessário dar de fato naquela época, né, era para mostrar o tipo de Deus que era. Deus é santo, Deus é Amém. justo. Para convivência Sim, com os outros, ele estava falando, não, você não pode adulterar, você não pode roubar, não pode desejar isso e aquilo, né? E assim por diante, né? Pode matar no relacionamento com os outros, né? Sim. Então, eu sou pecador. A função da lei é para mostrar que eu sou pecador, mas por outro lado, mostrar quem Deus é. E aí que tem o problema. O homem quer fazer a lei e não consegue, porque ele está doente, enfermo, dizem em Romanos capítulo 8, né? Sim. Então, por causa dessa doença, por causa do pecado, do efeito do pecado que está dentro de mim, mesmo que eu queira e me esforce demais, porque eu tenho uma boa intenção na minha mente, não consigo. Esse aí, vamos dizer, é o pano de fundo quanto à lei. Mas são duas coisas que eu queria falar. Por um lado, o Senhor Sim. Deus nos colocou em Cristo, porque em Cristo nós temos esse fato real. Amém. É uma verdade isso, absoluta, amém, que irmão. ninguém pode mudar. Em Cristo temos isso aí. Mas, por outro lado, Deus é tão maravilhoso porque ele também colocou o Espírito Santo dentro de mim. Uma Sim, coisa é você estar em Cristo, e outra coisa é que o Espírito Santo seja dentro de você, para, Amém. como dizer assim, confirmar e reafirmar Amém. que isso se torna uma realidade na tua Amém. vida. Você lembra aquele versículo que diz que em João fala assim, o Espírito da verdade. Que o mundo Essa não. tradução a gente sabe que a tradução também pode se tornar, pode ser lido assim, o Espírito da realidade. Sim. Se você Também. fica com a tradução como Espírito da verdade, você ainda pode ficar, vamos dizer assim, como uma coisa fora de você. Sim. Não que não seja necessário, mas você precisa da realidade. Então, o Espírito Santo, ele é realidade para trazer em você tudo que Deus Pai fez através do Filho, que nos colocou em Cristo, e para confirmar isso, o Espírito da realidade está dentro de nós. Sim. O que é realidade em nós? Tudo que é positivo que Cristo conseguiu através da sua morte e da sua Amém. ressurreição, agora é um fato real dentro de mim. Não sei se os irmãos estão entendendo. Sim, É uma, irmão. é como é necessário transmitir tudo que o Pai planejou e o Filho realizou para que seja realidade na minha vida, senão não tem nexo comigo, não tem conexão comigo. Seria simplesmente fora de mim, entendeu? Então, Amém. é Ele que me dá a capacidade para, como os irmãos estavam dizendo assim, quem é capaz de cumprir a lei? Não sou eu, mas o Espírito Santo dentro de mim. Em Amém. Cristo eu posso. Amém. Fora disso, não tem realidade nenhuma, não tem como. Porque você pode até tentar, mas você não consegue. Sim. E o pior de tudo, Vitor, é assim, a frustração que muitos cristãos sentem, porque pelo muito esforço deveria ser um bom resultado, mas o resultado é que você se frustra porque você não consegue, Verdade. não consegue, e isso é uma armadilha de Satanás muito, muito forte, faz com que muitos cristãos fiquem duvidando, porque aí com a frustração vem o pecado também. Sim. Porque você não conseguiu fazer aquilo. Por exemplo, você quer ser um bom marido e não consegue, porque o teu caráter, tua característica, teu temperamento não dá para fazer aquilo. E aí, se esforçando demais, você se frustra e diz: Esse aqui não é para mim, eu vou fugir, eu vou para o mundo, vou fazer isso, aquilo, Verdade. não é para mim. Então, isso é uma mentira de Satanás também. Por isso que tem que tomar cuidado em relação Sim. só a esforço. Isso, irmão. Amém. Muito bom essa muito bem abordagem. colocado. Muito Correto. bem. Graças a Deus. O irmão Carlos tá afiado, hein? Tá. Ó, 2 Coríntios 5:5, né, irmãos? Esse é o último versículo aqui da lista de testificar que somos o que somos em Cristo, né? O Espírito testificando a nós o que somos em Cristo. Então, o versículo 2 Coríntios 5:5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto.
outorgando-nos o penhor E- do Espírito. Então, no contexto, esse versículo está falando sobre o tabernáculo. Quando você lê no versículo 1, ele disse, Paulo, ele disse que se o nosso tabernáculo se desfizer, o nosso edifício, né, que está falando do corpo aqui, se desfizer, temos um edifício edificado não por mãos, fala assim, né? Então, dentro do contexto que ele vem falando, ele está mostrando aqui no versículo imediato que o 4 diz, pois na verdade o que estamos nesse tabernáculo, está vendo que é o nosso corpo, gememos angustiados, não querendo ser despidos, né, que seria morrer, né? Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E aqui ele faz como se como que ele está mostrando na ressurreição o que vai acontecer. Mas, por outro, ele está dizendo que está acontecendo conosco no nosso interior. Porque isso já pelo Espírito que habita em nós, estamos sendo revestidos. Ou seja, o que está acontecendo no nosso interior? Nós, pelo Espírito, estamos sendo levados a deslumbrar com tudo que é verdadeiro. Ou seja, é como aquele que está vivendo nesse mundo, mas ele já está olhando para aquilo que vai ser real. Você imagina um quadro, irmão. Você é uma pessoa comum que anda nesse mundo todo dia trabalhando, né? Tem que fazer isso, chega no dia cansado, a rotina pesada que esse mundo nos oferece. Mas imagina alguém que mesmo nessa rotina pesada, no interior ele vive em outro lugar. Ele vive em novidade de vida, a Lília fala. Então, isso que o Espírito quer. Então, no interior, ninguém pode mexer. Você pode exteriormente ser um escravo e tem que estar fazendo muita coisa para ter o amo. Mas no interior, você pode ter a realidade do reino do céu no teu coração, irmão. Não é maravilhoso? Já pensou uma pessoa que está vivendo numa angústia muito grande, mas no interior tem paz que sobrepassa todo entendimento? Olha só, irmãos. De onde que vem isso, irmãos? Pelo Espírito que Deus nos fez Amém. habitar em nós. Amém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Bom, aqui o ponto número 2, né? Irmão, não importa quanto tempo leve. O importante é nós poder masticar bem isso aqui, né? Poder tranquilamente ir abordando os versículos. Não estamos numa faculdade que nós precisamos memorizar os versículos. Não, nós podemos tranquilamente ir masticando isso aqui. E a gente, se quer voltar também, se tem algum versículo que você lembrou, podemos acrescentar aqui nessa lista, hein? Então, o Ok, segundo, o item é o selar. Selar, uma identidade e é, pertencimento a Deus. Esse é o selar. Ou seja, o que significa? É uma identidade, que você pertence a Deus. Olha que impressionante. Efésios 1:13. Isso, é um versículo. 1:13. Em Isso. quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Aleluia! Esse, Esse selo é o selo esse é o maravilhoso, selo, irmão. né? Aqui ele coloca o identidade. Eu gostei dessa expressão, identidade é o selo, né? O selo é uma Sim, identidade que você pertence a Deus. Então, o Espírito é como esse selo, né? Ou um carimbo. Esse aqui pertence a Deus. Puxa vida, impressionante, hein? Muito bom esse. Efésios 4:30. pode ler, irmão. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É maravilhoso, hein? Então, se ele fosse uma força, como pode entristecer uma força, né, irmão? Tá vendo Não que isso tem, não aqui, tem. o Espírito que Deus fez habitar em nós, é uma pessoa. É uma pessoa. Só Sim, uma pessoa que pode ficar entristecido. Não é verdade? sim, Porque imagina, irmãos, ele é o selo, é a identidade para o dia do resgate. Ou seja, o mais importante do Espírito habitando em nós, como uma garantia, como um selo que fala aqui, né? Como uma identidade,
daquilo que há de revelar. Mas imagina, irmão, o que pode entristecer o espírito é o contrário. O que vai entristecer o espírito é quando nossa identidade é as coisas desse mundo. Tá vendo que impressionante? Na minha identidade, eu sou desse mundo. É que nem, por exemplo, quando o pessoal fala assim, eu sou brasileiro, sou argentino, tenho uma camiseta, não sou argentino. Então eu estou colocando uma identidade minha. Agora o espírito fica triste quando a minha identidade pertence a esse mundo, irmãos. É muito forte isso aí, né? Isso entristece o Sim, espírito. É boa essa observação aqui, né? muito bom. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, quem que é que nos confirma convosco em Cristo? E nos ungiu é Deus. Olha só. E Amém. que também não selou, olha só, não selou e nos deu penhor do Espírito Amém. em nosso coração. Tá vendo que impressionante? E também nos selou, né? É. Isso aqui também é muito importante, irmão, distinguir, porque quando o Espírito ele vem, ele não se mistura, não se mistura com o nosso espírito humano. A gente precisamos deixar bem claro. Por quê? Porque quando você traz esse misturar do Espírito, então você já passa a ter a vida eterna. Nós não temos a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. E somente vai se Verdade. manifestar ela quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, né? Então, o Espírito que Deus fez habitar, aonde que ele fez habitar o Espírito de Deus? Aqui o versículo fala coração. Então, é muito, muito importante nós podemos trabalhar. Agora não vai dar tempo, mas podemos, em outro momento, trabalhar o habitar do Espírito no nosso coração. O que significa, né? Isso vai ser para outra reunião. Mas é muito bom isso aqui, Sim. essa observação, esse versículo. Vamos deixar pendente, né, irmãos? Sim. Alguém lembra algum outro versículo sobre o selo? Acho que não, né? São 3 versículos aqui. Eu acho que são esses, né, irmão? Sim. Porque aqui no ponto número. Né? Até o resgate da sua propriedade, já limos. Né? É, tem outro assunto, número 3 aqui, né? Ser o penhor, a garantia da herança futura. Isso aqui é muito bom, hein? Então, selar é uma coisa, garantia é outra. Selar, ele é colocado como identidade. Sim. E garantia é a respeito do que se há de manifestar no futuro. Ou seja, você garante aquilo que há de se manifestar no futuro. Viu? É impressionante, hein? Por isso A que garantia tem a ver com a herança, né, irmão? tem a ver com a herança, irmão. Maravilhoso. Olha que lindo. Como é que o que versículo fala? Efésios Desse aí? 1,14. Como que é o E- versículo? Lembra? Efésios 1,14. Não, é o título esse aqui. E agora tá O mostrando qual bem. é o penhor da Isso, nossa herança isso. até o resgate da sua Aí, propriedade, com louvor da sua glória. Então somos propriedade de Deus. Por isso, aí, irmão, você remete tabernáculo, sim, verdade. habitação, casa de Deus, né? Por isso que também muito cuidado também aquela palavra que o Espírito que habita em nós, que é aquela ponto que é o próprio Deus, Sim, ele anseia com ciúmes, com ciúmes. porque muitas vezes é aquele ponto que você tem desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque quem habita em nós, Quem habita em né? nós? Puxa vida. Verdade, irmão. Muita por isso que, como disse assim, a palavra que vem limpar nosso coração, vem nos colocar na posição correta, né? Sim. Porque quando você tem ciência, o conhecimento de quem mora em você, não consiga mais você ser igual, né? Você descuidado, vamos dizer, né? Você tem um temor, né? É muito bom isso aí, irmão. Nós lembrarmos uns aos outros quem que habita em nós, né? Amém, irmão. Maravilhoso, maravilhoso, irmão. Mas muito rico. Então, olha aqui esse versículo é interessante, porque você tem que pegar o pedacinho do 1,14 para você entender bem, né? 1,13, o pedacinho lá, diz: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor de nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor dos diferentes. Você viu o que está falando do Espírito Santo ali?
É o Espírito Amém. que veio habitar em nós. Nós já limos aqui no versículo anterior, mas agora vamos dizer assim, o ênfase é sobre a garantia. O que significa essa garantia, né? É o resgate de algo futuro, que fala da herança a receber, né? Maravilhoso. Muito Tem bom. outro versículo aqui, 2 Coríntios 5:5, já limos esse aqui. Romanos 8:23, irmãos. 8:23 fala. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Aí, Espírito, puxa vida. igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois Uhum, o que alguém vê, como espera, sim. mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também, olha aqui, também o Espírito semelhantemente nos Nossa, assiste assiste, em nossa fraqueza, porque não porque sabemos. não sabemos orar como convém. Por isso que é muito importante esse amálgama, o espírito do Sim, homem, as pessoas não confundindo, né? isso. Porque é, o próprio o próprio Espírito fala, nós não sabemos orar como convém, Não. mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos Indecível. inexprimíveis. Uhum. Inexprimíveis. Maravilhoso, hein? Que leitura, hein? Aí tem que Sim, acrescentar aqui, então, esse versículo, que é até o 26, então. eu acho que até o 26, irmão, dá para até pôr o 27. E aquele 27. que sonda os corações Isso que é o sabe Espírito. qual é a mente do Espírito. Uhum. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Eu acho que até Até o o 27. 27 aí fica excelente, viu, É, irmão? fica muito bom. Maravilhoso. Gostei, irmão. Maravilhoso. Então, aqui o ponto número 4 diz produzir vida, né? Ele coloca entre parênteses o seguinte: nova fonte, vírgula, não melhora da carne. Então, ele está trazendo que essa vida não está relacionada a nós, né? Vamos dizer assim, a melhoria nossa, né? Sim, Tem gente que, por exemplo, ele cumpre 50, 60 anos e quer tomar uma pílula para voltar quando tinha 20 anos. Não tem pílula, irmãos. Que vai, que vai voltar a tua é vida para verdade. trás, né? Não Não tem. tem, né? Nem a Você, cirurgia plástica. nem a cirurgia plástica, tá vendo? Então, essa vida não é para aqui abaixo, tá bom? É isso aqui que tá falando com esse subtítulo, esse título aqui, né? Então, Romanos 8:2, irmãos. Porque a lei do Espírito da vida, Hum, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. muito bom. Você vê que o espírito aqui, a lei do espírito da vida, né? Essa distinção, espírito da vida, porque nós vimos, estávamos desenvolvendo na reunião anterior, e nós separamos que, por exemplo, fala o Consolador é mencionado que ia vir, né? Quem que era o Consolador? Era o Espírito, mas ele é chamado como? Consolador. Aí Jesus Sim, fala assim, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não vê, nem o conhece, né? Porque o mundo não pode receber, não é? sim, Depois nós lemos lá o Espírito do Filho, o Espírito de filiação, né? filiação. E agora nós estamos vendo o Espírito da vida. Muito bom isso aqui, Espírito da vida, né? Agora me lembrei de um versículo. Os irmãos lembram onde que está esse aqui, Espírito da vida? Não, 1 de Coríntios 15:45. Acho que pode acrescentar aqui. 1 Coríntios 15, 45. está aqui. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, é esse, irmão? É esse, irmão. Foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
Ó, irmão, esse aqui eles colocam em minúscula. Por que que o tradutor das escrituras coloca espírito aqui em minúscula? O espírito humano, né? É Não porque é ele isso? acha que o que viveu aqui era o espírito de Jesus. Mas aqui é É, o espírito vivificante, o espírito que dá vida. Então, porque Jesus falou, lembra que Deus falou que Deus lhe deu ao filho que concedesse vida aos que crescem nele, lembra? Eu acho que está em João 6, eu acho que é. João 5, é. João 5, irmãos. Se não me equivoco, 26. Ah, é, 26. João 5, 26. Olha. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. sim. Então, espírito é minúscula ou maiúscula aqui? Aí seria maiúsculo, né, irmão? Maiúscula. Por quê? Porque hoje está falando do Espírito de Porque Deus. está falando do Espírito de Deus. É impressionante isso aqui, né? Aqui na revista Almeida, aqui tá minúsculo, irmão. Sim, aqui também. Eu estava vendo todos eles colocar minúscula. Porque ele está fazendo uma associação. Ele está associando o primeiro homem Adão com o último Entendi. Adão. O último Adão que é Jesus. Ele tá falando do primeiro homem Adão, foi feita a alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante, né? Sim, Eu acho que ele está se referindo muito à alma aí, por isso que ele não colocou o espírito em isso. maiúsculo. Porque o único que pode dar vida é quem, irmãos? Só Deus. Sou Deus, irmão. Então, estamos complicando, ou seja, a gente fica complicado quando traz num raciocínio humano, né? Vamos dizer, Sim. não, mas peraí, aqui tá falando de Jesus, homem, gente. É o último homem. Como pode ser Espírito de Deus aqui? É, Mas nós temos. Pode falar, irmão. você estava fazendo você estava fazendo uma diferença entre espírito de vida, não é? A Sim, primeira expressão que você usou? sim, Espírito de vida, né? Não da isso, vida. Espírito isso, de vida. isso, E aí, em espanhol seria espírito que dá vida, ou isso, espírito vivificante. isso. Mas eu queria só fazer uma colocação nessa questão. Sim, Deus é vida, como é espírito, não é? Ele é sim, cheio de vida. É a vida divina, eterna, incriada, né? É o que o homem precisa, né? De assim. Agora, como é que esse espírito de vida pode dar vida? isso, Porque ele quer dar vida, né? isso. E o homem está, vamos dizer assim, nós estamos mortos no delitos e pecados, né? Aí o homem precisa de vida. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você de fato recebe o Espírito de vida, que dá vida. Isso. Não sei se dá, entendeu a Muito colocação. bom. Por exemplo, o pão vivo que desceu do céu Sim, é o pão vivo. Tá cheio de vida, né? tá cheio de Mas vida. é quando você come o pão, ele dá vida. Quando você recebe o Senhor, você tem aquele que dá vida. Amém. Você em si mesmo, você não tem nada. Mas agora você tem dentro de você alguém que dá vida. Sim. Isso é, eu acho muito maravilhoso falar desse assunto aí, né? E você sabe que a abordagem é muito importante nós trabalharmos isso aqui. Não sei se vai dar tempo, mas eu me venho na memória quando o Senhor falou para Israel, né? Que o Senhor fez passar eles, capítulo 8 de Deuteronômio, e fez passar no deserto para saber se guardarias os mandamentos, né? E para dar-te a entender que não só de pão viverá quem? O homem. O homem. Senão de toda palavra que sai da E boca de procede Deus, da boca de Deus. viverá o homem. Então, nós entendemos agora pelas Escrituras que esse homem que nasceu de Adão, ele não tem vida eterna, irmãos. Ele pode, vamos dizer assim, ter um bom viver, talvez tem.
Tá doente, ele agora passou a ter cura e tudo mais. Mas vida, irmãos, vida eterna é só o novo homem, irmãos. Por que é importante nós vermos isso à luz das Escrituras? Porque a verdade não deixa a gente errar. Quando Deus fala que o primeiro homem se tornou alma vivente, ele não tinha operando a morte nele. Lembra, irmãos, no Adão que Deus criou? Não estava operando nele a morte. Então Deus não criou um homem para que ele morresse. Mas o que que acontece? Por que que a morte opera agora no homem que nasce de Adão? Por causa do pecado, por causa do diabo. Vamos dizer assim, né? Ele passou a ser filho do diabo e a morte está operando no homem. Então, a vida que Deus vem dar para o homem não é esse homem, não, irmãos. Esse homem foi destruído. Aonde que esse homem que era pecador, que estava operando a morte, foi destruído? Na morte de Cristo. Na, E na na cruz ressurreição do de Cristo. Calvário. Por isso, irmãos, o último Adão, essa expressão é muito importante. Porque o último Adão, quem foi? Um homem que não tinha pecado. Cristo. O último Adão não é alguém que descende de Adão, pecador. É alguém que foi gerado pelo Espírito Santo. Então, nele nós temos a vida, porque o Pai, aqui Amém. fala, foi concedeu a seu filho. O Pai tem vida em si mesmo, não tem? Tem, não é? Assim também concedeu ao filho, versículo 26 do capítulo 5 de João, que ter vida em si mesmo. E agora, ele que tem vida em si mesmo, olha lá João 17, versículo 3, que diz. É impressionante isso aqui. João 17, versículo 2, a gente quer ver o quê? Versículo 2, olha o que diz. 17, 2. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, Uhum. a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Amém. Você está vendo que não é vida para esse homem pecador? A vida eterna é para aquele novo homem que surgiu dos mortos em Cristo Jesus, Amém, Senhor. que vai se manifestar, tá vendo? Então, como que o espírito, ou o primeiro homem que era alma vivente, ele foi destruído? O último Adão, que é Cristo, se tornou o quê? Espírito que dá vida. Agora a pergunta é: quando que ele dá vida? Quando a pessoa crê nele, mas ele não recebe. Ele crê, pela fé, ele passa a ter a vida eterna. Aquele que tem o Filho de Deus, vamos lá, 1 João, Aquele que tem o filho de isso, 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho de Deus é este, dois pontos. Que Deus nos deu a vida eterna. Quem que nos deu a vida eterna? Mas ali falou que o Filho que nos deu a vida eterna, mas aqui está falando que é Deus que nos deu a vida eterna. Você viu que impressionante isso aqui? Nos versículos que nós lemos lá de 17:2, foi que ele deu vida eterna aos que lhe pertencem. Olha que impressionante, irmãos. Agora disse o versículo: a vida eterna e que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está onde? no seu filho. No seu filho, não está em nós. Está no seu filho. Agora, versículo 12: aquele que tem o filho tem a Tem a vida vida. eterna. E aquele que Você não vê, tem o filho de Deus não você tem a vê vida eterna. muito, muito claro, né, irmão? A Muito claro, irmão. vida está oculta em Cristo Aí em Cristo. e nela em Deus, né? Então você vê, por isso que eu falo, a salvação está nele, Amém. né? Amém. Por Glória isso a que é um Deus. ato de fé que nós nos colocamos em Cristo. É riquíssimo Muito demais, né? bom. Você vê que O, E não. essa vida, o Victor, Sim, irmão. por exemplo, a Bíblia ele é muito econômico no que diz e Sim. é muito específico também. Toda expressão, às vezes se coloca
a gente fala muito só Espírito Santo, Espírito Santo. Claro, Espírito Santo, vamos dizer assim, é a promessa que o próprio Senhor falou, assim, como o primeiro consolador, ele era, né? O próprio Sim. Senhor, quando estava aí, consolando os discípulos, principalmente, né? Mas depois ele prometeu o outro, né? O outro consolador, que seria, quando ele morresse, ressuscitasse, né? Seria o outro consolador. Seria ele mesmo, na verdade, né? Isso. Segundo os textos aí desse capítulo, né? Mas depois a Bíblia, o Paulo já não usa só a expressão Espírito Santo, ele usa, por exemplo, a expressão que a gente falou agora, o Espírito de vida, o Isso. Espírito que dá vida. Ou, por exemplo, também ele fala assim, é como se na questão, na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, vamos dizer assim, não é que a gente está separando, mas está Uhum. distinguindo, né? Na Sim. pessoa do Espírito Santo, ele coloca mais uma expressão, vida. Vida. Muito Espírito bom. Santo, o que que tem o Espírito Santo? Vida. Vida. Então, é Espírito de vida. Mas Isso. daí também, vamos dizer aqui, a pessoa é Espírito Santo, mas o conteúdo do Espírito Santo é vida. Sim. É o caráter dele. E Isso. outras pessoas, por exemplo, que eu estava olhando aqui, por exemplo, quando fala Paulo, a lei do Espírito de vida, Sim. porque o homem estava morto. É isso. O homem tentando, se esforçando, se complicando, e quanto mais fazia, ele estava mais morto ainda, mais impossibilitado, né? Aí o espírito de vida veio dar vida, Sim. e de fato a vida na abundância, né? Amém. Lógico, né? Então, isso aí é um conceito assim que eu achei muito correto falar um pouquinho desse assunto, né? Sim. É só isso, meu irmão. Muito bom, Ó, muito bom. irmãos, não tem como a gente continuar. Isso é muito rico, né, irmãos? Não, não dá, né, irmão Mauri? A gente Ah, é muito rico. tem que parar e continuar, porque sai cada pepita aqui, né? Você sabe que eu só queria deixar um pouquinho mais aqui nessa questão do Espírito de vida, uma questão que é muito interessante. Se nós estamos falando que o Espírito que vivifica vai ser plenamente manifestado na ressurreição, porque ali nós passaremos a ter a realidade do que hoje nós temos pela fé. Por exemplo, nós temos a vida eterna pela fé, porque nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós temos a vida eterna, mas não está em nós, está em Cristo. E pelo fato de Sim, estar em Cristo, é nossa porque estamos nele. Temos a vida eterna. Você pode afirmar com certeza que você tem a vida eterna? Pode. Mas aonde que está essa vida? No Filho. Agora, como seria esse vivificar que o Espírito está fazendo em nós? Isso que é maravilhoso. Tem um versículo que nos dá muita clareza. Como? Quer ver, irmãos? 2 Coríntios. Olha que lindo esse versículo, irmãos. Capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Como seria esse vivificar que o Espírito está operando em nós? Ó, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que é o nosso homem exterior, tá vendo que o homem exterior está representado pelo a alma vivente Adão. O homem exterior é aquilo que já foi destruído. Ele já foi destruído, mas nós estamos ainda vivendo nesse homem que foi destruído. E nós temos uns indícios de operar da morte. Por exemplo, quando você tinha 20 anos, você olhava no espelho, você era bonito, não é? Como aqui estamos todas pessoas já passando 50, agora você olha no espelho e já vê diferente, né, irmãos? Eu, pelo menos. O homem exterior se desgasta ou não? Mas olha como que se continua o versículo. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Tá vendo, irmãos? O que que seria renovar de dia a dia? É a operação do Espírito da vida em nós. É o homem interior, esse homem que tem relação com Deus e que se renova, não o externo. E que mais diz? Ah, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o eterno peso de glória, tá vendo? O eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você pode comparar, irmãos, o desgaste desse homem velho
com esse novo homem que se renova todo dia? Não tem como, irmão. Não É, tem, né, é irmão? quilômetros e quilômetros de diferença, irmão. Não tem adaptação que você vai colar. É como você querer colocar tela nova em tela velha, né? Como que é? Remendo novo em tela velha. É. Não tem como, não vai dar, não vai funcionar, né? E o vinho no odre, como é que é? O vinho novo? É, vinho novo em odre velho. O que vai acontecer com esse odre? Rebenta. E esse pano novo também vai reventar na tela velha, né, irmão? Mesma coisa aqui. Então, quando nós falamos da vida eterna, e nós estamos falando desse espírito que dá vida, não tem nada a ver com as coisas daqui de baixo, irmão, nem com esse homem externo. Porque quantos de nossos irmãos estão passando, vamos dizer assim, vivendo o que significa esse velho homem, esse traste do velho homem, doente numa cama, né, experimentando falência nos seus órgãos, né? Acho que é um momento, irmãos, que o coração vai deixar de bater, não é? Você pode se cuidar muito bem, pode fazer tudo certinho, mas um dia o coração Vai falhar, né? vai falhar. Você pode até falar assim, não, porque não tomou muita vitamina, você não correu correto, não fez isso, né? Mas um É. dia vai parar. O que significa isso, irmãos? Significa que Deus não está fazendo nada para melhorar isso que nós somos aqui embaixo, irmãos. O Espírito que fez habitar em nós, ele está apontalando e fazendo com que nós levantemos o nosso olho para aquilo que há de se manifestar. Essa é a função do Espírito em nós, irmãos. Sim. Não é rico? Muito rico, irmão. Maravilhoso. Glória a Deus por isso. Muito bom. E termina aqui, não atentando, versículo 18, não atentando nas coisas que você vê. Tá vendo, irmãos? Não atentando nas coisas que você vê, mas nas que não se vê. Olha que rico, irmãos. Porque as que se Sim. veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Eterna. Irmão, é o que Aleluia! você fala. Aonde está a tua esperança? Irmão, você notou uma situação Sim, como que a carne ela só habilita a pessoa para o mundo daqui? sim, é verdade. Porque é só pegando um gancho, mas, por exemplo, a carne se preocupa com plano de saúde, Hum, uma aposentadoria, com viver bem, cuidar da família, primeiro isso. dos seus, e, e ela nega o ato do envelhecimento dela partir dessa terra. É como ela vivesse uma mentira. É uma mentira. Ela vivesse. Ontem faleceu uma das maiores autoridades, vamos falar assim, na América Latina. Eu não sei se a origem dele não é argentino, é o Silvano Raia, pois é o papa do transplante de fígado, né? Oi. Vamos usar isso. Faleceu com 95 anos. O cara que revolucionou o transplante de fígado na América Latina. Olha só. Criou, foi assim um grande profissional, mas veio uma doença pulmonar e veio a falecer, né? Então, pelo mais que as pessoas habilite e deposite, coloque nome nas suas propriedades aqui embaixo, tudo aqui é passageiro. Se a Sim. nossa esperança está em Cristo, irmão, ô irmão, como a gente fica leve, e como que a gente começa a falar, Senhor, muito obrigado, né? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão. Maravilha. Eu acho que é bom parar por aqui, irmão. Sabe por quê? Porque Sim, aí desenvolve mais, nós podemos comentar mais, né? Mas parar uma leitura sim, aqui, depois continuamos na próxima certo, reunião. Agora seria certo. interessante os irmãos compartilhar alguma coisa, um sentimento, alguma coisa que você quer acrescentar aqui, que é muito Sim, bom. tá ótimo.